Bom dia a todos. Todos estão me ouvindo bem? Tem a opção do chat na lateral do menu de vocês. Seria interessante se vocês pudessem só me dar um ok se todo mundo está me ouvindo bem, vendo a tela direitinho. Ok, pessoal. Primeiramente, obrigado a todos pela presença. Estamos muito felizes hoje por poder estar aqui com vocês. Meu nome é Luiz Figueiredo, eu sou aqui da Fiandeira, sou um dos diretores da Fiandeira. Eu gostaria muito de pedir uma ajuda para vocês. A plataforma de webinar que estamos usando, ela não está registrando a entrada de cada um de vocês, né? Então, eu queria lhe pedir um grande favor. No chat foi colocado por nós o meu endereço de e-mail, então, assim que vocês puderem, me mande uma mensagem por e-mail avisando que vocês participaram do webinar, para que a gente possa direcionar depois alguns materiais, links que a gente vai comentar aqui, tá bom? Inclusive esse material da própria apresentação, tá bom? Vamos começar falando um pouquinho sobre o nosso intuito aqui. O nosso objetivo é justamente a gente compartilhar algumas informações que a gente tem, a nossa visão a respeito do tema de vazamento de informações corporativas, com bastante enfoque na questão de documentos sensíveis, né? A gente sabe que o tema é bastante amplo e, por isso, a gente precisa direcionar um pouquinho o segmento que nós vamos estar tratando, tá bom? Algumas regrinhas básicas que eu gostaria de seguir com vocês é o seguinte: eu vou abrir para perguntas e respostas apenas no final do webinar, até para que a gente consiga evoluir bem. São bastante dados, bastantes assuntos que a gente vai tratar aqui. Então, vocês têm duas opções: vocês têm o chat e tem o Q&A, que também está no menu de vocês, onde vocês podem submeter informações. Importante falar que quando vocês fizerem uma pergunta, é que vocês se identifiquem com o nome e o endereço de e-mail, porque se nós não pudermos responder no momento, nós depois direcionamos as respostas para vocês, tá bom? Vamos prosseguir então, vamos começar. A qualquer momento vocês me mandam qualquer informação, tá bom? Inclusive de notícias, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês perderam eventualmente o som ou a imagem, tá bom? Bom, a nossa agenda vai ser o seguinte: primeiro nós vamos compartilhar com vocês algumas informações de mercado sobre o tema. Depois nós vamos prosseguir com uma visão nossa, uma visão, obviamente, de como que a gente assim, sugere que as empresas tratem este assunto dentro das suas organizações. Depois nós vamos passar um pouquinho para conhecer um pouquinho da plataforma da Edilson. Qual é o grande toque aqui? Após a explanação da nossa visão, obviamente, a gente vai ter algumas particularidades a respeito do que nós colocamos a respeito da visão e o que nós podemos estar oferecendo para o mercado
em relação a alguns desses tópicos, como é que as empresas podem resolver alguns assuntos com base em soluções que nós representamos aqui no Brasil, tá bom? Também a solução CIDISC, e depois nós vamos abrir para perguntas e respostas. Importante aqui, a gente não vai fazer uma explicação, uma apresentação da empresa, porque a gente tem bastante assunto para tratar. Então, depois a gente envia para vocês alguns materiais explicando um pouquinho sobre a nossa empresa, tá bom? Então, vamos começar. O primeiro grande ponto é nós termos uma ideia sobre o que é vazamento de informações corporativas. Obviamente, muitos de vocês já têm amplo e pleno conhecimento sobre o tema. Mas, para a gente balizar um pouquinho o nosso grau de conhecimento, a gente vai fazer uma tentativa de definição, né? Então, o que é vazamento de informações corporativas? É um evento, seja de natureza acidental ou mal intencionada, que permite uma pessoa, autorizada ou não a ter acesso aos dados, que contém informações privilegiadas de uma determinada empresa, seja ela de que setor seja, e se ela é uma entidade jurídica ou individual. Aqui eu estou falando sobre profissionais autônomos, por exemplo, como advogados, que trabalham de forma autônoma, contabilistas e por aí vai. Tá? Vocês podem ver aqui que a gente não falou absolutamente sobre a questão eletrônica, né? Então, porque o vazamento de informações corporativas, ela se pode dar por material, por papel, por, enfim, até mesmo por boca a boca, né? Até mesmo por provas eletrônicas, tá? Um ponto aqui é, o que são informações privilegiadas, né? Então, em nosso entendimento, a informação privilegiada é todo dado que seja considerado privado e possa ter aspecto de confidencialidade e materialidade, né? O que significa materialidade? Quando a gente fala sobre materialidade, é quando essa informação ela pode ter um viés de causar algum, vamos dizer, dano material a quem foi prejudicado, né? Então, é assim, informação privilegiada é aquela que traz materialidade para a situação, tá? Confidencialidade, isso vai muito do aspecto de empresa para empresa, de que setor que ela atua, se ela é regulamentada ou não, e por aí vai, tá? Então, só para a gente dar uma nivelada sobre o aspecto de vazamento de informações. Prosseguindo. Informações de mercado. Nós utilizamos, aqui como vocês podem ver, alguns materiais de referências, tá? Esses materiais são abertos ao mercado, tá? São de pleno conhecimento aí do mercado, principalmente de segurança, né? E nós nos baseamos nesses 5 documentos para apresentar alguns dados importantes para vocês, tá? Lembrando que esses materiais, esses documentos, eles contêm uma ampla discussão e trazem um volume de informações bastante grande. Então, nós procuramos extrair as informações que têm a ver com o foco que nós estamos colocando sobre o tema, que é a questão de distribuição, compartilhamento e proteção de documentos sensíveis, tá bom? Aconselho a quem tem interesse a buscar esses materiais, ou então depois me peça esses materiais que eu posso compartilhar com vocês, tá bom? Seguindo. Então, nós temos alguns fatos que foram trazidos por esse relatório do Cyber Threat Defense Report, tá? Vamos passar um por um, porque a gente acredita que a gente precisa ter um conhecimento calibrado a respeito desses fatos, concordando ou não, mas normalmente são pesquisas que são realizadas por determinados institutos, e eles refletem aqui
as respostas que foram dadas a eles em âmbito global e até mesmo regionalizado. Tá? Vamos lá, o primeiro. O Brasil, 49,1% de quem respondeu falou que o Brasil tem um dos maiores percentuais de organizações gastando em excesso de 16% de seus orçamentos de TI com segurança. O que significa? Que está havendo um aumento gradativo do investimentos em ativos e serviços na área de segurança, principalmente como reflexo de tentar elevar novamente o nível das empresas brasileiras a patamares de empresas externas, porque houve anteriormente um ciclo de baixo investimento nesse setor por diversas razões. Tá? Bom, um dado muito interessante aqui, né? Quase 90% de organizações brasileiras sofreram pelo menos um ataque bem-sucedido nos últimos 12 meses. Tá? E 52,6% acreditam que as redes de suas organizações serão comprometidas por um ataque cibernético este ano. Aqui a gente está falando sobre ataques cibernéticos, tá? No seu mais amplo escopo. Pode ser qualquer tipo de ataque, tá bom? 61,1% das organizações brasileiras têm uma solução de DLP e 29,1% planejam a aquisição. Quando a gente fala sobre uma solução de Data Loss Prevention, né, esse tema ele é muito amplo quando a gente está falando sobre soluções que tem disponíveis no mercado. Tá? Tem soluções pontuais, que pode ser simplesmente por bloqueio de portas de um computador, ou podem ser soluções de virtualização em que você controla virtualiza um desktop, eventualmente. Então, ela tem um amplo escopo. Tá? Então, o interessante é que as organizações, pelo menos, elas já têm um enfoque em alguma solução. Não houve uma explanação sobre que tipos de soluções cada uma dessas empresas tem. Tá? E uma visão global, né? Aqui é muito interessante, né? Aqui está falando sobre laptops utilizados pela Força Móvel, que tem backups regulares para resguardar contra a perda de dados em razão de ameaças cibernéticas por indústria. Tá? Então, vocês podem ver que o mercado de saúde e cuidados pessoais, aqui a gente está falando sobre a indústria de saúde, serviços e fabricantes, tá? Vocês podem ver que eles têm um maior percentual. Tá? Isso em aspecto global. Aqui para o Brasil, eu acredito que esse viés é um pouco diferente. Tá? A minha percepção é que a parte nas áreas financeiras e nas áreas de telecom e tecnologia é maior do que o de saúde e cuidados pessoais. Tá bom? Prosseguindo. Dando continuidade a esse mesmo relatório, diz que 62,8% das organizações têm uma solução de criptografia de disco no endpoint, ou seja, no desktop, no laptop ou no dispositivo móvel. E 27,7% planejam adquirir uma solução. Tá bom? Isso é muito interessante porque realmente a questão do endpoint ela está sendo reforçada no mercado, né, como uma forma do último ponto de proteção aos dados da empresa. Tá? 55,2% das empresas brasileiras têm uma solução em uso para criptografia de arquivos dados de dispositivos móveis. O Brasil, 74,6%, tem um dos mais altos índices de respostas à pesquisa quando se fala no aumento de volume de ameaças para dispositivos móveis. Isso é interessantíssimo e faz todo sentido, né? Com o volume absurdo que nós estamos tendo de dispositivos móveis no mercado brasileiro, né, onde que a gente chega a ter uma relação de quase 2,7 equipamentos por habitante aqui no Brasil, né? Obviamente, os ataques são direcionados por esses meios, né?
Nós, no nosso dia a dia, nós utilizamos qualquer tipo de smartphone, tablets, que facilitam realmente a nossa questão de mobilidade em casa ou no trabalho, aeroportos, enfim, né? Então faz todo sentido esses números. Um terço dos que responderam à pesquisa esperam que seus orçamentos para soluções de segurança aumentem mais de 10% para o próximo ano. Se você olhar, é um terço. Se você for olhar a questão do fator econômico, né, dos últimos 2 anos, 2015 e 2016, né, onde que usualmente as empresas de qualquer setor fizeram congelamentos de investimentos, descartaram projetos que estavam em andamento ou projetados para acontecerem para esse ano, né, faz um sentido e é bastante positivo que 31% dos que responderam esperam que esse orçamento aumente. Não significa que vai acontecer de fato. Depois até vocês podem me enviar alguma mensagem me alertando se dentro das suas organizações o quesito de segurança da informação ele está sendo alvo de aumento dentro do seu orçamento, do seu budget em matéria de tecnologia ou na parte de compliance e governança. Tá bom? Bom, esse é um outro estudo onde que ele aborda bastante a questão do custo da perda do dado, né? da violação do dado. Tá? Então vamos passar rapidamente. Tá? Ele relata algumas megatendências globais que foram feitas nessa pesquisa do custo de violação de dados. Né? O custo de violação não sofreu uma flutuação significativa. Né? Isso mostra que é um custo permanente que todas as empresas precisam estar preparadas para lidar e incorporar isso dentro das suas estratégias de proteção de dados. Né? A maior consequência financeira para as empresas que experimentam uma violação de dados foi a perda de negócios. Né? A gente já ouviu tantos dados a respeito de empresas que tiveram suas bases e os dados pessoais de seus clientes vazados, colocados em exposição, né? E que isso realmente quebrou a confiança que essas pessoas e essas outras empresas têm em outras organizações. Né? Então, essas empresas precisam tomar fatos, investir em como retomar a credibilidade para reter os clientes que elas ainda possuem e reduzir o impacto financeiro no longo prazo com a perda de clientes e eventuais processos e multas. A maioria das violações de dados continuam sendo causadas por ataques maliciosos e criminais. Essas violações têm uma perspectiva de levarem um tempo maior para serem detectadas e resolvidas. Né? E com isso, quanto maior o tempo de detecção e resolução, obviamente maior o custo para a empresa em relação a um dado unitário. E aqui eu comprovo exatamente o que eu falei. Né? Quanto mais tempo levam para detectar e conter as violações, o custo subirá. Com o passar dos anos, os custos de detecção e escalonamento têm aumentado. Isso sugere que estão sendo realizados investimentos em novas tecnologias e com conhecimento de assunto em suas estruturas. O que é isso? O investimento em novas tecnologias para tentar conter e identificar ataques nos momentos iniciais, obviamente ela tem um custo impactante, né, dentro do seu orçamento, mas muito menor quando acontece o fato, o evento. Né? E o conhecimento do assunto e suas estruturas é a preparação das suas equipes internas, tanto técnicas quanto dos colaboradores, em relação aos riscos que tem esses ataques. Então, são treinamentos, enfim, qualquer tipo de atividade que venha a ter o seu colaborador e a sua equipe preparados para um eventual ataque. Indústrias reguladas, né? Aqui no Brasil, como a de saúde, financeira, até mesmo a questão de energia, tem um maior custo de violação
de dados em consequência das multas e processos eventuais de uma possível violação. Tá? Obviamente, imagina se um banco perde as suas informações financeiras e por aí vai, qual é o custo que isso vai ter para a pessoa, para a organização que sofreu esse dado, que tem esses dados expostos. E a consequência disso é que os órgãos reguladores vão aplicar multas elevadas para essas empresas, para esses bancos, e obviamente as empresas e pessoas afetadas também entram com processos de materialidade, processos civis e por aí vai, pedidos de indenizações, então o custo é maior, não tenha dúvida. Seguindo nesse estudo ainda, né, foi apontado que as melhorias nos programas de governança de dados reduzem o custo de violação de dados. Os planos de respostas a incidentes, a designação de um CISO, né, dentro da organização que trata efetivamente essa questão dos dados, um treinamento dos colaboradores, programas de conscientização e estratégia de continuidade de negócio continuam a trazer resultados significativos na redução desse custo. Tá bom? Então, dentro das empresas de vocês, quando vocês falarem alguma coisa a respeito de investimento, vocês podem sacar esses estudos e mostrar se vocês têm uma análise desse custo que vocês têm de violação de dados dentro da indústria que vocês atuam, né? Faz um sentido quando você está falando sobre um retorno sobre investimento, né? É mais plausível, você consegue ter uma justificativa melhor na questão de investimentos. Investimentos em tipos de controles e atividades, como criptografia e segurança de dispositivos, são importantes para prevenir prevenir violações de dados. Tá? Esse estudo revelou uma redução do custo quando as empresas compartilham com outras empresas, com mercados, ameaças que estão sofrendo e buscam também conhecimento de outras empresas que sofreram ataques semelhantes e como resolveram. Então, essa colaboração entre as empresas, incluindo as empresas de segurança que atuam na área tecnológica, viabilizam com que os custos sejam reduzidos. A gente tem visto muito uma elevação de grupos de estudos conjuntos, onde as empresas também de tecnologias compartilham conhecimento de uma forma mais ostensiva que antes. Tá? Isso tudo tem um aspecto muito positivo para o mercado. E também a implantação de tecnologia de Data Loss Prevention. Tá bom? Seguindo. Aqui é só um resumão, né, do que a gente falou sobre esse estudo. Né? O custo por colaborador e total da organização aumentou. Da mesma forma, como eles falam que não houve um aumento significativo, por outro lado, ele fala que o custo por colaborador e total da organização aumentou. Tá? A adoção de técnicas de mensuração revelaram as razões do aumento de custo nas organizações. Então, é importante que cada empresa ela adote padrões de medições do custo de violação desses dados. Isso é muito difícil, eu sei disso, mas quem trabalha com planejamentos estratégicos de segurança de informação tem trabalhado bastante forte nesses pontos, justamente até para justificar investimentos nessa área. Aqui, certos tipos de indústria têm mais altos custos de violação de dados, serviços, energia e financeira são os destaques. Ataques maliciosos são as causas primárias de violação de dados e as de mais alto custo. Certos fatores reduzem o custo de violação de dados. O uso intenso da criptografia é o maior deles. Tá? Nos últimos 4 anos, o uso da criptografia nas empresas aumentou 22%. Bom, outro estudo que fala sobre as tendências de criptografia em âmbito global, feito pelo Instituto Ponemon. Aqui é interessante porque ele compara alguns países, né, e a gente vê exatamente algumas diferenças lineares que tem entre culturas e capacidade de investimento. O uso de criptografia varia de acordo com os países analisados. Alemanha, Estados Unidos, Grã-Bretanha e Japão têm os mais altos índices de uso de criptografia. México, Austrália e Brasil têm os piores índices. Sobre a transferência de dados sensíveis ou confidenciais para a nuvem,
a Índia, Brasil, Estados Unidos e Alemanha declararam usar criptografia. Tá? Isso pode ser até mesmo pelas aplicações que estão em nuvem proverem uma transferência eletrônica criptografada. Isso já é um padrão. Quem não faz está fora do mercado, né? Mas o que esse ponto nos revela é que realmente esses países, incluindo o Brasil, estão usando muito a questão de serviços em nuvem, tá? Principalmente focada no aspecto privado, ou seja, pessoal, tá? Então, a gente tem serviços aí que são providos pelas próprias operadoras de telefonia móvel, por seus provedores de acesso, disponibilizando drives virtuais na rede para as pessoas, tá? Entrevistados no México, Austrália, Arábia e Brasil reportaram os mais baixos índices de adoção de uma estratégia corporativa de criptografia. Ou seja, nós temos aí um mercado, um futuro aí bastante grande sobre o aspecto da adoção da criptografia e, retornando ao estudo anterior, uma das formas, obviamente, redução da questão de violação de dados. Então, gente, quem trabalha, e eu creio que todos vocês trabalham com isso, vocês têm ainda uma ampla atuação nesse setor, tá? Considerando a criptografia como um dos seus quesitos dentro de uma estratégia de prevenção à perda de dados. Algumas informações adicionais, né? Aqui vocês podem ter uma ideia, né? Aqui é um estudo de 2015, né? Sobre o volume de ameaças afetando os dispositivos móveis focados em smartphones e tablets nos últimos 12 meses, final de 2014 para 2015. Né? Houve 44% reportado que houve um incremento modesto, não houve mudança 30% e 35%, houve um aumento significativo em 15%, e o decréscimo ficou aí com 6%. Ou seja, gente, cada vez temos que nos preocupar mais com isso, porque estão aumentando, seja de forma moderada ou mais agressiva. E aqui, numa escala de 1 a 5, pediram para responder quais são as suas preocupações com os seus colaboradores que usam aplicações de compartilhamento de arquivos baseados na nuvem, como Box, Dropbox, Google Drive e Microsoft OneDrive. Né? A principal preocupação dos especialistas é na exposição acidental dos dados confidenciais da empresa. Né? Ou seja, eu estou no aeroporto, preciso mandar um relatório importante que eu tenho que mandar para a CVM amanhã, estou mandando por um Dropbox da vida para o meu financeiro, para eles fazerem uma correção e tal. Porque é mais fácil, eu estou aqui no aeroporto, do que entrar no meu VPN, que é alguma coisa, etc. Então, são exemplos de como essa questão acidental, não intencional, é a maior preocupação dos especialistas em segurança. Né? Acesso não autorizado ao uso de plataformas de compartilhamento, isso é muito comum, principalmente quando o seu colaborador está usando seus dispositivos móveis ou computadores pessoais dentro do âmbito do seu trabalho. Né? Lá ele tem acesso, seja através do 4G, enfim, de qualquer outro dispositivo, rede de visitantes, etc. Ele pode sair por ali, levando embora algumas informações aí importantes. Tá? A questão de manter o aspecto regulatório, né, tem uma certa preocupação nisso também. A questão da exposição intencional maliciosa dos dados confidenciais. Aqui eles se consideram, por exemplo, quando um funcionário leva dados de uma empresa para outra, exposição, ou até mesmo quando ele troca de empresa, etc., ele pode levar dados relevantes de uma empresa para outra. Tá? Através dos ataques cibernéticos, foi o último item, mas bastante relevante, porque teve outros, obviamente, com menor preocupação,
né? Mas também entra na lista aí do top 5 das preocupações. Aqui foi um estudo conduzido por um grupo de especialistas em segurança da informação, desculpem, que eles atuam bastante no LinkedIn, onde eles fizeram algumas pesquisas, né? Então, o que a gente pode tirar daqui são esses fatores principais, que essa pergunta, a gerência das suas empresas estão preocupadas com a segurança de dados e privacidade de dados em serviços providos pela nuvem? Obviamente, 78% estão dizendo que sim, 12% não, e 11% não estão certos, né? E aqui, o de baixo, confirma que 43% dos entrevistados confirmaram que os colaboradores de suas empresas têm permissão para acessar serviços de armazenagem pessoal por dentro da rede corporativa. Isso é um número bastante importante, bastante relevante, e posso afirmar para vocês com certeza que é um dos maiores problemas que tem sobre vazamento de informações. O pessoal brinca sobre as questões de ataques cibernéticos e o seu terrorista interno, vamos assim dizer, né, o insider, né, dentro das suas organizações, e onde que não existe ainda, obviamente, um consenso. Mas muitos falam que, na questão de vazamento de informações, o seu usuário interno é mais perigoso do que o ataque cibernético, porque você já está fazendo investimentos na ponta, atacando na frente, protegendo os seus serviços de rede. Enfim, é um ponto a se preocupar, né? Como é que na política de dados da sua empresa você trata isso, tá bom? Aqui é o estudo da Symantec, né? Aí eu não vou me expor muito nesse gráfico, mas ele relata sobre as questões de identidades expostas por indústria, né? Reveladas em âmbito global, né? Obviamente, dentro do Brasil existem algumas diferenças significativas, mas é só para ilustrar, dentro do nosso contexto, as principais indústrias e a identificação entre o número de incidentes e a quantidade expostas, né? Então, para você ver que algumas indústrias, um número menor de incidentes significa uma exposição maior, um risco maior para alguns tipos de indústrias. E outras, quanto maior o número de incidentes, é menor a exposição dos dados. Tá? É bem interessante para cada um analisar dentro da sua indústria de atuação. E aqui, as principais causas de incidentes, né? Então, comparativo 2014 e 2015, né? O que eu quero chamar a atenção de vocês é aqui, o insider, né? Que eu comentei no slide anterior. Todos os outros tipos de incidentes, a origem de incidentes, elas mantêm um padrão, né? Mas o insider tem tido um aumento mais significativo. O próprio estudo ele relata isso. Depois, deem uma olhadinha que vocês vão ver com mais detalhes isso. Então, temos que nos preocupar com o nosso colaborador, com o nosso usuário. Então, aí a gente começa a pegar alguns pontos. Por que o Data Loss Prevention tem tanta importância para a gente? Porque ocorre uma necessidade crescente de compartilhamento e colaboração de documentos com toda a nossa cadeia de negócios. A gente está falando entre equipes internas das empresas, filiadas, com profissionais de empresas coligadas. Hoje não existe mais uma única empresa que atua de forma sozinha. Então, você tem terceiros, vocês têm prestadores de serviços, vocês têm empresas que, dependendo do departamento que a gente está falando da empresa, por exemplo, no jurídico, você tem escritórios de advocacia, você tem auditorias na área de compliance e governança, enfim, o nosso espectro de compartilhamento de informações, de documentos, aumentou muito, muito sensivelmente nos últimos 10 anos.
Também estão havendo retomadas de iniciativas de cloud computing, paperless, estão sendo retomados os processos de fusões e aquisições de empresas, já tem empresas voltando-se a consultar a CVM para questões de abertura de capital em bolsa, e outros fatores, outros projetos. Nós estamos começando a ter, a partir deste ano, eu digo mais precisamente a partir de julho, um aumento considerável de retomada de alguns projetos. Não que eles vão ser realizados todo em 2016, não é isso, mas na visão 2017 e 2018. Obviamente, pelo crescimento do uso da mobilidade em toda a empresa, hoje já não é concebível você ter funcionários estanque dentro das empresas, né? Ou seja, presos numa mesa. Tem empresa aí que já não tem nem mais posições fixas, né, para os seus colaboradores, que estão provendo o serviço, fazendo os trabalhos de casa, viajando aí no estado o tempo todo, circulando em escritórios de trabalho compartilhado, e por aí vai, né? Existe também a exposição demasiada dos colaboradores, parceiros e executivos em redes sociais, né? Isso é óbvio. Com tantas redes sociais, profissionais ou pessoais, a exposição dos colaboradores, dos executivos, dos seus parceiros é muito maior. Então, o risco de um vazamento de informação é grande em razão da quantidade de exposição que hoje nós temos. O crescimento de uso de terceirizados. Quando a gente fala terceirizados, a gente está falando sobre empresas especializadas que ajudam as suas organizações a atingirem determinadas metas e objetivos. Tá? A gente está falando desde uma empresa terceirizada que está cuidando, por exemplo, de uma digitalização de documentos, a empresas que prestam serviços de apoio jurídico, auditoria de documentos sensíveis. Continuando, também o uso massificado de plataformas de compartilhamento de documentos. Muitos exemplos. O aumento também da responsabilidade do executivo e colaboradores no tocante à culpa relacionada à perda de dados para as empresas. O que é importante aqui? Várias leis, a última do Marco Civil da Internet, mas a gente tem leis de anticorrupção, de organizações criminosas, enfim, várias leis que tratam sobre o aspecto de culpa relacionada à perda de dados da empresa, de forma intencional ou não, tá? Porque eles consideram o âmbito jurídico, né, o âmbito legal considera que a informação ela é considerada um dano material e moral, atinge a reputação das empresas, tá? Então, os executivos hoje das empresas ou os seus colaboradores, hoje eles podem ser imputados legalmente em razão desse tipo de situação. E aqui, falando sobre diversas pesquisas realizadas pela Symantec e Ponemon, mostra que os colaboradores são fonte de distribuição de documentos sensíveis às empresas de forma involuntária e intencional. O uso massivo de dispositivos móveis pessoais pelos colaboradores acessando informações corporativas, como e-mail, todos nós sabemos que o e-mail é uma grande fonte de vazamento de informações, e aplicações de transferência de arquivos. E a perda de laptops e dispositivos móveis que contêm informações pessoais e corporativas, né? Todo mundo hoje, você vê aspectos de pessoas que falam, não, eu estou salvando aqui no meu HD, depois eu vou transferir para o file server, depois eu transfiro para a rede, para os sistemas, etc. Tal. Vai para o aeroporto, não sei o que lá, tem a mochila roubada, e daí pode surgir grandes problemas, né? Então, o que acontece? Hoje tem uma questão que a gente tem que considerar, que são as condutas digitais que todos nós temos que ter, porque elas têm riscos e consequências legais, né? Por exemplo, usar logos ou marcas das empresas em sites comunicados e outros materiais sem autorização do titular, ou imitá-las de modo que possa induzir a confusão. É importante aqui que eu estou listando alguns pontos importantes que pode ter imputação legal, tá, gente? Eu não sei se todos têm conhecimento disso, mas é importante, depois até eu posso passar para vocês várias legislações que tratam esses assuntos, tá bom? Enviar ou publicar informações para concorrentes de mercado que sejam confidenciais. Isso parece óbvio, mas tá aí, explícito.
né? Enviar e-mail a terceiros contendo informações consideradas confidenciais. Divulgar informações confidenciais referentes ao seu trabalho através de e-mails, chats, comunidades, etc. É aquele ponto que eu comentei anteriormente sobre a exposição em redes sociais, por exemplo. Causar danos devido à quebra de sigilo profissional, abuso do direito de liberdade de expressão, comentários ofensivos ou agressivos sobre empresa ou pessoa. Tá? Divulgar informação financeira da empresa em comunidades, palestras internas de resultados, antes de formalizar junto à CVM investidores. Isso é crime, tá? E aqui vamos na nossa visão. Gente, queria saber, tá todo mundo me ouvindo direito? Tá todo mundo no mesmo nível? Posso prosseguir? Então tá bom. Se vocês estiverem tendo qualquer problema com o som ou com a imagem, por favor, vocês me avisam, tá bom? Vamos seguir, que tem bastante coisa ainda. Então, nós da Fiandeira, nós temos uma visão clara a respeito desse aspecto. O objetivo aqui não é ensinar como se fazer, não é prestar uma consultoria, porque cada empresa, eu falo, cada empresa e cada setor de atuação da empresa e seus clientes finais afetam diretamente a forma como as empresas tratam as suas informações, de como elas lidam com o seu ciclo de negócios, tá? Então, não existe uma regra prática, um caminho mágico para que todos sigam. Existem alguns pontos de atenção que devem ser, obviamente, contemplados por qualquer tipo de empresa e até mesmo nós, como autônomos ou como pessoas físicas, devemos estar atentos, tá? Então, vamos passar um pouquinho sobre essa nossa visão. O que a gente pode falar para vocês? Mesmo com todos os investimentos em segurança da informação, os dados da sua empresa continuam em risco. E não há uma única solução 100% eficiente para solucionar esse cenário. Não adianta. Assim, eu converso com dezenas de pessoas diferentes, especialistas da área, com empresas, etc. Não consigo ver nenhuma solução 100% eficiente na contenção. Tá bom? Porque são vários aspectos que tem, a gente vai mostrar a nossa visão holística sobre isso, sempre tem uma quebra em um dos pilares. Tá bom? Outro ponto que nós falamos, do que adianta a tecnologia? Se uma empresa não consegue identificar, classificar e criar políticas claras de acesso às suas informações. A tecnologia vai te ajudar em determinados aspectos, pode ser uma tecnologia pontual, para evitar, por exemplo, vazamento, criptografia de dados em disco, por exemplo, dos laptops, etc. Mas não é só isso. O acesso às informações, porque aquele dado ali vai sair daquele disco e vai para algum outro lugar depois, né? Então, precisa ter uma política clara de acesso às informações. Sem isso, você não consegue mapear as tecnologias que vão te ajudar dentro da sua organização. E aqui, um ponto interessantíssimo, né, que é aquela questão das tomadas de decisões estratégicas das empresas, né? Como é que você vai determinar tecnologia para suportar seu negócio sem estar a par ou ser parte integrante das tomadas de decisões estratégicas da empresa? Como é que você vai poder chegar a aconselhar determinado grupo estratégico da tua empresa a falar, olha, da forma como vocês estão querendo fazer o negócio, os riscos são esses, e para minimizar esses riscos nós temos que fazer determinadas coisas, e para isso precisa de um investimento tecnológico em tal coisa. A coisa mais comum que tem é você chegar e receber uma demanda que veio, porque está abrindo um novo negócio, está vindo uma nova demanda, e você tem que se virar, principalmente o pessoal técnico ou o pessoal de compliance, né, se virar
para tentar manter tudo reguladinho. Estou falando mentira? Acho que não, né? Então, daí vem a nossa visão holística. A nossa visão holística, ela tem como base 3 grandes pilares, que são tecnologia, pessoas e processos. O que eu quero dizer com tecnologia é tudo isso que eu já apresentei nesses últimos 2 slides, ainda colocando que a equipe de segurança de informação obrigatoriamente tem que estar antenada nas tecnologias e tendências do mercado. Não tem jeito. Investimento em treinamentos, investimentos em participações em webinars como esse, por exemplo, participar ativamente de fóruns de discussão, tá? Não tem jeito. A sua equipe, ela tem que estar no topo da caminhada de obtenção de informações. E é imprescindível que as empresas mantenham relacionamentos com provedores de tecnologias, principalmente focadas na parte de segurança. Hoje o mercado está apresentando diversas tecnologias diferentes, inclusive a gente vai apresentar uma aqui, que é uma solução única no mundo, tá? Inovadora, patenteada global. É uma solução diferente do que vocês já viram até hoje. Então, por exemplo, é esse grau de conhecimento que as equipes têm que estar antenadas. Não é só o trabalho dos provedores de tecnologia estarem divulgando, eles têm obrigação hoje de estar fazendo isso, mas não chega a todo mundo. Então, as suas equipes, você tem que ter algo já determinado, um procedimento para fazer com que essas informações sejam captadas pela sua equipe. E sobre pessoas, né? Não tem jeito. Tem que ter treinamento dos colaboradores para eles tratarem de forma pura, consciente as informações da empresa e não se colocar em situações de risco. Isso a gente já vem há muito tempo falando, pelo menos há uns 15 anos, já falando sobre esse tema. E o que está se falando de novo, com mais intensidade e sendo praticado por algumas empresas, é imputar responsabilidade sobre os colaboradores. Já que as empresas elas são imputadas legalmente, os seus colaboradores também são imputados legalmente hoje. Tá? E como é que eles se comprometem com as empresas? Assinando documentos, se comprometendo de forma formal, através de códigos de conduta e acordos de confidencialidade. Tá? A gente está vendo uma demanda crescente em empresas que estão adotando essas ações. Tá? E processos? Né? Quando a gente fala assim, pô, mas vai ter que implementar um monte de coisa, etc., pessoas treinamento de tecnologias, vão ter que fazer políticas, etc., tal, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, tanto do pessoal que estavam, assim dizer, no topo da pirâmide, quanto na base da pirâmide dentro de uma organização, né, se ela é hierárquica, pensando assim, putz, lá vem mais burocracia, já vem mais trabalho, já não tenho tempo para tanta coisa, e ainda vou ter que lidar com isso. Então, assim, os processos e mecanismos de acesso às informações têm que ser orientativos e intuitivos, minimizando a ocorrência de erros e falhas. Não burocratize o processo, pois isso só faz o famoso jeitinho brasileiro entrar em ação. Tá bom? A política de processão de dados tem que existir para organizar, classificar e controlar o permissionamento de acesso às informações, aos documentos que vocês têm nas suas empresas. Ok? Vamos lá. Aqui é interessante que eu jogo algumas perguntas para vocês pensarem. E assim, se vocês responderem um não, e eu tenho certeza que vocês vão responder um não, pelo menos a uma delas, significa que vocês têm um risco de exposição. Tá bom? Vamos lá, é uma brincadeira só rápida, mas ela traz alguns conceitos bem importantes. A empresa de vocês possui uma política de classificação de informações geradas por toda a sua cadeia de negócios? Cadeia de negócios, não é só geradas internamente na sua empresa. Como é que você trata a informação que vem, por exemplo, de um escritório de advocacia para o seu jurídico? Como é que você trata os documentos que são enviados da Bolsa
para o seu departamento de relações com investidores ou financeiro? Como é que você trata os arquivos que são enviados, documentos de um sistema que você encomendou para uma empresa, para uma fábrica de software, e eles são essenciais para uma operação de negócios suas? Como é que você vai tratar a confidencialidade sobre a questão de código e de fluxograma desse sistema? Onde estão as suas informações sensíveis de negócio nas suas empresas? Vocês sabem? Tudo mapeado? E seus usuários sabem classificar as informações? Eles sabem que tipo de material eles estão gerando? Eles foram treinados? Assinaram algum termo de comprometimento? Vocês mapearam os grupos de usuários que podem gerar, acessar as informações sensíveis por área, por função? Aqui é aquele velho conceito de controle de permissão de acesso, né, que o pessoal fala muito, né, que tem até algumas tecnologias aí no mercado que trabalham bem fortemente com isso. Né? Como, agora falando especificamente do pessoal de TI, hein? Como é que o TI trata as informações armazenadas geradas por todos os sistemas e pelos usuários? Nos file servers, nos sistemas que fazem a transferência de dados entre um sistema integrado, ou plataformas integradas entre um sistema e outro. Como é que isso é tratado? E como controlar e monitorar todos os dispositivos de tecnologia que interagem com esse ambiente corporativo? Como é que você vai controlar tudo? Aí eu não vou nem para na questão do bring your own device, isso é uma parte só, mas como é que você vai controlar tudo que está dentro da sua empresa de dispositivos móveis? Um diretor chega e fala assim, olha, eu tenho esse meu celular no smartphone que eu fui lá para fora, comprei o iPhone 7, bota aí na minha rede, configura o e-mail, etc. Como é que você controla tudo isso? E ele tem um celular corporativo, como é que você vai tratar essa gama toda de dispositivos móveis? É possível? Não é possível? Temos controle e monitoramos o uso de plataformas de compartilhamento de arquivos? Conseguimos gerar relatórios, inclusive comportamentais, de uso da tecnologia de compartilhamento? E sobre a criptografia para armazenamento de informações nos computadores, dispositivos móveis e serviços de arquivos? Como é que está isso dentro da empresa de vocês? Quais os procedimentos que uma empresa adota em casos potenciais de vazamento de informações, resposta a incidentes? Como é que isso é tratado aí dentro? Porque vai acontecer um dia, não tem jeito. Como é que você vai responder isso? Então, gente, vocês podem ver que o que a gente colocou naquelas perguntas, eu pedi no tema responda, é justamente para levantar um ponto de exclamação, várias interrogações na cabeça de todos nós e ver o quão amplo é esse assunto, né? E quanto nós temos que nos preocupar, né? Mas aqui tem algumas verdades, um raio-x, umas verdades que muita gente não gosta de falar, mas é a pura realidade. Quando a gente falou lá sobre a questão de classificar as informações, fazer procedimentos, processos, para depois ver o que a gente vai fazer com tecnologia, exige a necessidade de implantação de um grupo de estudo multidisciplinar. Isso leva tempo, inclusive para que esse grupo chegue ao consenso para definições de objetivos e metas. É uma confusão, quem participou disso já sabe disso. Quanto tempo não levou de consenso para se chegar a definir os objetivos e metas daquele grupo de trabalho? E aí, quando anda, os primeiros resultados, eles vão demorar para aparecer. E, normalmente, eles precisam ser retrabalhados, porque você precisa fazer melhorias no que você desenvolveu de trabalho ali, de processo, de tecnologia, junto às áreas de negócio, às áreas fins. Aqui um dado interessante das minhas conversas com muita gente. Um trabalho de organização, estruturação e implantação de classificação de documentos, dados, para uma empresa com mais de 500 usuários, leva ao mínimo 1 ano. Mínimo, 1 ano. E agora? O que vou fazer com todas essas verdades jogadas? Eu jogo tudo para o alto, falo, não vou fazer mais nada, não me interessa, quando acontecer um problema a gente se vira. Não, não pode ser assim.
né? Os riscos corporativos são muito altos, a imputação legal tanto para os colaboradores quanto para a sua organização são altos. Pode significar a sobrevivência da empresa, né? Então, tem que ser iniciado. É um processo doloroso, mas, por outro lado, extremamente gratificante participar de um processo desse. Quem participou já sabe disso. Ele dá muita dor de cabeça, mas, por outro lado, ele te dá muito conhecimento, te dá muita visibilidade se participar de um processo desse, né? Mas existem, na minha opinião, algumas coisas pontuais que vocês podem fazer, né? Elas estão nas minhas recomendações adicionais, tá? O que é isso? Cria um grupo, envolve as áreas de negócio, tecnologia, sistemas de informação, jurídico, compliance, governança, auditoria, gestão de documentos que suas empresas tiverem, tão amplo aqui, né? Precisa ser criado. Comece a discutir algumas coisas, sugira essa implementação se sua empresa ainda não tiver. Comece a discutir assuntos que seja uma vez por mês, para vocês verem a evolução que isso vai ter. O quanto é importante, o quanto vocês vão perceber que existe a necessidade de implementação de um grupo de discussão desse. Eu recomendo fortemente a criação da posição do Security Officer. Ele é uma figura acima da segurança da informação só, é o que trata da segurança das informações da empresa, no sentido mais amplo, material, eletrônica, né? Não é o chefe de segurança da portaria, não é isso, segurança patrimonial, não é, mas é a questão de uma pessoa que vai lidar diretamente com o conselho de administração ou com o diretor de operações, participando ativamente nas discussões estratégicas da empresa como conselheiro, né? E também recomendo que vocês iniciem de forma imediata a implantação de uma solução para grupos e áreas da empresa que usualmente trafegam informações de documentos sensíveis, que já são de conhecimentos de nós, a gente já sabe dentro das nossas organizações, áreas onde que o trabalho é mais sensível, onde que gera documentos mais confidenciais. Então, dependendo do setor de atuação da empresa, pode ser que seja o conselho de administração da empresa, que seja o board executivo da empresa, que seja a área jurídica, ou então a área de administração de contratos, ali tem dados importantes de clientes sobre o que você vai fazer para cada um desses clientes. A área de relação com investidores, sua área financeira, que gera relatórios, um monte de análises de performance de custo com receita. Isso é importantíssimo. Por exemplo, se cair na mão de uma concorrência, saber quanto que é a relação custo e rentabilidade. E a força de trabalho móvel. Hoje, todo mundo tem. Por exemplo, a área de vendas, onde estão tratando com contratos, propostas de serviço, preços, etc. São informações relevantes para empresas. Que se o seu concorrente souber, tem impacto. Ele vai saber o que você faz, o que não faz, e vai lançar uma estratagema para reverter isso. Então, gente, essas recomendações são para tomadas de decisões mais pontuais, onde você já comece a tomar algumas ações em áreas mais sensíveis da sua empresa, tá? E no decorrer da discussão do seu grupo de trabalho, né, vocês vão fazendo os acertos de uma maneira mais ampla e depois pontual para essas áreas que vocês já estão atuando. Bom, gente, tudo bem até agora? Então, tá bom. Uma coisa importante que a gente fez uma mudança aqui na forma que a gente estava conduzindo o webinar, tá bom? Normalmente, nós fazíamos um webinar mais longo, mais demorado. Desculpa novamente, eu estou saindo de uma gripe, gente, então às vezes eu estou me engasgando aqui. Mas assim, normalmente a gente fazia o seguinte,
a gente pegava algumas soluções que a gente tinha, que elas tinham uma aderência àquilo que a gente já vinha pregando em relação ao vazamento de informações, por exemplo, e fazíamos as demonstrações ao vivo para vocês das soluções. E isso tem causado uma demora, por exemplo, os webinars têm tomado 2h30, 3 horas, etc., tempo que nós não temos, né, dentro do nosso dia a dia corrido. Então, o que nós resolvemos fazer? Nós estamos criando os vídeos das demonstrações, tá? Com base nesses conceitos que a gente está tratando, e a gente está disponibilizando os links para vocês assistirem esses vídeos depois. Para você terem uma ideia, o vídeo de demonstração da iDeals, ele foi dividido em 2, ele dá aproximadamente uns 45 minutos, então seria mais 45 minutos a gente vendo uma demonstração aqui. Então, eu prefiro falar um pouquinho sobre a iDeals, sobre a solução dela, e depois, quando você tiver um tempinho e interesse, você vai lá e vai dar uma olhadinha. E depois, se você tiver interesse em conhecer um pouco melhor, das duas, uma. Ou a gente faz uma apresentação específica da plataforma para vocês, seja pela internet, pela nossa plataforma de webconference, ou presencial, ou a gente pode providenciar uma área de testes para cada um de vocês. Tá? Então, aqui a gente vai só tratar os conceitos e para que são usadas as principais funcionalidades. Tá? Tudo bem? Ok? Então, vamos seguir. Aqui eu estou vendo um comentário, eu não sei quem é o nome da pessoa, que falou assim, ok, mas o cenário de Bring Your Own Device é um desafio enorme e que deve ser considerado na estratégia assim. Sim, eu já comentei, é mais amplo ainda que o Bring Your Own Devices. É justamente também pela demanda interna que as empresas têm por diferentes tipos de devices. Hoje é muito difícil uma empresa estar padronizada para todos os tipos de devices. Então, tudo isso, inclusive o uso pessoal dos seus equipamentos, o uso pessoal de equipamentos dos colaboradores, precisa estar incluído nisso tudo, nessa política. Não é excludente não, tá? Então, vamos lá. Gente, iDeals, né? O que é iDeals? Aqui todo mundo está vendo soluções de data room virtual, repositório de dados corporativos, colaboração empresarial, comunicação segura de conselhos de diretorias, conformidades regulatórias, etc. O que acontece? Né? Eu brinco muito e falo que a iDeals ela é um provedor de uma solução na nuvem e também pode ser implementada on-premises na sua empresa, a mesma tecnologia, tá? Para distribuição, compartilhamento e controle total dos documentos sensíveis da sua empresa. Eu brinco que me permita uma certa brincadeira, mas é um Google Drive, um Dropbox para gente grande, né? Onde que você tem ali embutidas N mecanismos de segurança, N mecanismos de funcionalidades de controle de acesso aos documentos que não existe na outra forma, nas outras plataformas. Por quê? Porque essa plataforma foi criada a partir do momento zero para isso. A iDeals, ela foi criada em 2007, ela criou uma plataforma para trabalhar como uma plataforma de apoio à troca de documentos confidenciais em operações financeiras sigilosas, como abertura de capital em bolsa, fusões e aquisições, reestruturações societárias, reestruturação de dívida, enfim, liberação de documentos de dívida, enfim, N operações financeiras onde que existe um sigilo absoluto sobre a operação e controle sobre para quem vai, como vai, de que forma vai essas informações para os vários grupos que trabalham nisso. Porque imagina, num processo de fusão e aquisição, por exemplo, você tem equipes da empresa que está adquirindo a posição acionária de outra, da empresa que
que está sendo adquirida, você tem as suas equipes internas lá dentro, todas elas trabalhando de uma forma containerizada, com uma pessoa que está, me dá informação aqui, me dá informação ali, lá. Você precisa ter o controle. Você tem o que a gente chama de advisors no mercado, que são as empresas de consultoria que estão fazendo análise. Você tem os escritórios de advocacia que estão atuando, você tem os auditores e, eventualmente, órgãos reguladores públicos, né? Olha só quantas entidades diferentes tem. Então, essa plataforma foi pensada justamente para tratar isso. E daí, depois que começou a ter um uso mais massificado para todos esses tipos de transações, se determinou, até mesmo vindo de clientes, que essa plataforma, que é uma plataforma única, ela pode ser usada para outros fins de negócios. Então, quando a gente está falando aqui a respeito de data room virtual, repositório de dados corporativos, colaboração empresarial, comunicação segura de conselhos de diretorias, conformidades regulatórias, são formas de abordagem de negócio de forma diferenciada, onde você está colocando como que a plataforma pode resolver determinadas dificuldades ou ajudar na otimização dos processos para esse fim, mas a plataforma é uma só. Entenderam? E aqui a gente dá uma visão, exatamente um resumo disso tudo que eu já te falei, né? Sobre, desculpem, da Edilzo. A Edilzo é uma empresa global, com escritórios espalhados aí pelo mundo, são companhias de mais de 30 países diferentes utilizam a solução da Edilzo. Nós temos hoje aproximadamente entre 500 e 600 mil usuários ano da plataforma, né? E aqui no Brasil nós somos representantes exclusivos da Edilzo, tá? Então é uma plataforma única, como eu falei para vocês, né? É uma plataforma que envolve diversas entidades, tá? E que ela tem a forma de você controlar o conteúdo, você promover a colaboração e pode fazer uma integração com o workflow de trabalho, tá? E não é só isso. Além de ser em nuvem, on-premises, ela tem que atender vários aspectos de segurança e regulatórios. Por quê? Imagine uma plataforma como o da Edilzo, que está tratando um processo de fusão e aquisição de uma empresa dos Estados Unidos. Ela tem que seguir aspectos regulatórios da SEC, ou se é uma empresa na Europa, aspectos do mercado comum europeu, enfim, e todas elas determinam regras específicas, e a plataforma tem que atender tudo. Então não adianta, gente. A questão sobre quesito de segurança é diferenciada entre esses tipos de plataforma e as eventuais de mercado. Tá? Então, algumas funcionalidades para vocês terem ideia, né? Hoje a Edilzo ela tem 5 data centers geograficamente espalhados ao redor do globo, todas certificadas, tá? Inclusive aqui no Brasil existe a possibilidade de implantação de um nó regional, caso a empresa cliente ela seja regulada e ela tenha a necessidade de ter os dados preservados em território brasileiro, tá? É feito login com autenticação em 2 etapas, através de uso de senha e mensagem de texto para dispositivo móvel. A interface do usuário, ela tem 9 idiomas diferentes, tá? Então, você tem lá turco, inglês, espanhol, português, chinês e russo, ou seja, todo mundo está vendo o mesmo projeto, mas cada um no seu idioma, o idioma que melhor se adapte, tá? Interessante falar que dentro da plataforma, o nome dos arquivos e a sua estrutura de diretórios, ela pode ser traduzida para mais de 140 idiomas, tá? É somente o aspecto da interface do usuário que ela tem esses 9 idiomas disponíveis. É possível fazer a sincronização para Windows e Mac, para download e upload de documentos, por exemplo, pode ser feita uma integração entre os seus file server e a plataforma, através de um aplicativo que vai prover uma sincronização unidirecional, bidirecional, entre os devices do seu próprio desktop ou do seu notebook, com a plataforma é feita uma configuração de sincronização.
É feita a conversão de todos os documentos que vocês estão fazendo de upload para dentro da plataforma, mas isso é em back-end, tá? Da mesma forma como você está colocando ali os originais, estão sendo desenvolvidos PDFs por trás, justamente para prover um aspecto de acesso a PDF seguro e Excel seguro, tá? Ou seja, tem aqueles aspectos de PTF criptografado que você baixa para sua máquina, só abre com o usuário, senha, tudo isso está embutido aí dentro, e de como você controla o acesso, por exemplo, de usuários a planilhas Excel. Na demonstração, no vídeo da demonstração, vocês vão ver isso com bastante detalhe, isso é super interessante, super interessante. Aconselho quando vocês receberem, que vocês acessem e assistam. É feito também quando você faz o upload dos documentos, passa por uma máquina de OCR bastante forte, tá? Então é feita a parte de contextualização, então você pode, dentro da plataforma, colocar buscas por termos, expressões, nomes de arquivos, que ele vai buscar e trazer para vocês tudo isso. Você pode ver os documentos em seu formato nativo sem necessidade de plugins instalados nas máquinas. Por exemplo, quando eu falei do Excel seguro, por exemplo, se você permitir um grupo de usuários acessar determinada planilha que está colocada lá, mas você permitiu que ele possa fazer análise daquela planilha, ele não vai utilizar a planilha no teu Excel. Ele tem um visualizador Excel da própria plataforma que é muito parecida com o Excel, em que o usuário vai lá fazer teste para conseguir ver a fórmula, etc. Tal. Vai fazer alguns testes de análise, por exemplo, vai mudar uma célula de valor de 10 para 100, etc. Tal, e tudo isso fica registrado, mesmo que ele não salve o documento. Tá ok? E aí você pode colocar controles sobre questão de como visualizar, de como fazer o download dos arquivos, se pode imprimir ou não, e a gerência de direitos digitais, marcas d'água em documento, com identificação de usuário, IP, horário, enfim, uma gama muito grande de funcionalidades sobre aspectos de controle do material que está lá dentro. E detalhe, com uma performance muito boa, tá? Nós não temos casos de reclamações por questões de performance. Você pode ainda restringir o acesso a grupos específicos de usuários a essa plataforma. Você não precisa dispor eles para toda a sua empresa. Você pode falar assim, olha, o pessoal que trabalha nessa unidade com esse range IP é o que vai acessar a plataforma. A plataforma trabalha com isso. Ela identifica e controla esses acessos. E, obviamente, existem aplicações nativas para iOS, Android, tá? E também suporta o acesso via browser de dispositivos móveis, justamente pela plataforma não necessitar o uso de plugins. Ok? E aí, a gente está falando sobre data room virtual, que é utilizado para operações principalmente transacionais, né? Ela pode ser usada para repositório de dados corporativos, por exemplo, é muito usada pelas áreas de finanças, áreas jurídicas, né, por projetos de compliance e governança, né? Então você tem repositórios de dados corporativos, tem empresas até que podem utilizar ela como repositório de dados corporativos, em conjunto com SharePoint, é uma plataforma aberta, a biblioteca de APIs dela é aberta, justamente para prover uma flexibilidade na integração com os seus sistemas internos, tá? Então, é muito comum você ver o SharePoint junto com a plataforma da Edils trabalhando em conjunto, onde você está provendo o SharePoint como front-end para os usuários, porque eles já estão acostumados com isso, mas toda a tratativa é feita depois pela plataforma da Edils por trás, mantendo toda a parte de controle e segurança e a questão de auditoria. A parte de colaboração empresarial, obviamente, quando você está falando do seu ciclo de negócio, você está tratando com empresas diferentes, ou até mesmo entidades dentro da sua empresa diferenciadas, onde vocês estão trabalhando em projetos específicos, por exemplo, vocês estão sendo auditados. Conformidades regulatórias, muito utilizado por empresas que são reguladas do setor financeiro, de saúde, energia, ou que tem capital aberto na bolsa, mesmo sendo uma SA que é submetida à CVM,
vocês têm possibilidade de utilizar a plataforma para esses fins. Fazer uma comunicação segura de conselhos e diretorias, aqui é muito interessante, né? Todos os conselhos têm a figura do secretário ou a secretária do conselho, que ela fica maluca, a pessoa fica maluca, porque tem que controlar o envio de documentos, tem datas para mandar, tem que cobrar o envio de documentos, aí tem os conselheiros, os seus auxiliares, que fazem perguntas sobre os documentos, então a plataforma, ela provê também mecanismos de perguntas e respostas específicas por arquivo, direcionadas para especialistas ou então para uma pessoa que é um moderador, onde que ela vai pegar aquela pergunta e vai respondê-la, onde que você pode, num projeto, questionar um determinado documento que está ali dentro, falar, pô, fulano, esse documento aqui, ele está em conflito com outro documento que eu vi no mercado, olha, esse documento eu anexei aqui, dá uma verificada e me dá uma resposta. Então, tudo fica registrado dentro da plataforma. Quando você está falando sobre um projeto, sobre um processo de comunicação segura, fica tudo ali dentro, registrado para auditoria, para não haver furos, tá ok? Aqui a gente vai fazer uma demonstração, mas a gente decidiu por não fazer mais. Pessoal, tudo bem até agora? Entenderam um pouquinho sobre o que é a plataforma da Edils? Legal, vamos lá. Gente, vamos lá. Essa é uma novidade. A gente está trazendo para o Brasil, inclusive o lançamento oficial é hoje aqui, tá? Nós vamos começar um trabalho de divulgação bastante grande, de uma parceria, de uma representação que nós estamos trazendo para o Brasil, de uma empresa sul-coreana chamada SeaDisk, né? Então é importante porque é uma nova tecnologia que existe no mercado. Para você ter uma ideia, eles são uma empresa iniciante também, só que eles já têm um amplo uso no mercado da Coreia do Sul e ampliando o uso, por exemplo, nos mercados americanos, tá, e europeus, onde já tem casos de bancos utilizando, e principalmente órgãos de segurança nacionais utilizando essa tecnologia de proteção. Tá? A SeaDisk realmente é uma tecnologia única, não existe uma tecnologia comparável a ela sob aspecto de formatação de disco e criptografia de dados em áreas seguras de disco. Tá? A gente vai apresentar algumas das soluções que estão disponíveis. Existem um roadmap aí para desenvolvimento para divulgação de novos produtos para o próximo ano, tá? Então eu peço só um pouquinho de atenção para vocês, que a gente vai passar por uma questão teórica agora, para depois a gente entrar um pouquinho mais a fundo. E também vai ter um vídeo de demonstração de um dos produtos. A questão tecnológica pode parecer um pouquinho mais complexa, mas quando vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver que o uso é extremamente simples, é para isso que ela foi feita. Tá bom? Então vamos seguir. Então, o que a SeaDisk faz? Ela tem como lema dela Cloak of Invisibility, né? Que é assim, o manto da invisibilidade. É uma tecnologia em software, patenteada, que cria imediatamente um disco invisível para armazenamento seguro de dados importantes, independente do tipo de disco usado, do hardware que você está utilizando. Ok? Vamos um pouquinho para frente. Quais foram os objetivos que a SeaDisk colocou como meta para desenvolver um novo produto? O que ela tinha em mente para atingir com esse novo produto? Proteção de disco. Todos os dados importantes são armazenados em vários tipos de disco. Por isso, desenvolver um novo conceito, um novo sistema de segurança para o disco.
Outro objetivo deles era fugir da forma convencional de armazenagem de dados. Desde que foi surgir o PC IBM, lá em 84, por aí, a forma de armazenar os dados em discos tem sido fundamentalmente o mesmo, né, para suas tabelas lógicas, tudo. Ou seja, é um mecanismo de amplo conhecimento, trazendo um alto grau de risco, de vulnerabilidades. Outra coisa, diminuir a dependência de sistema operacional. Por que isso? A grande maioria dos softwares de segurança são completamente dependentes de várias funcionalidades do sistema operacional. E por isso pode ser paralisado por qualquer tipo de ataque cibernético. E o objetivo? Invisibilidade. Se um hacker não pode ver o alvo do ataque, é possível manter ao menos um mínimo de segurança. Ok? Esses são os conceitos objetivos do desenvolvimento. E foi feito. Arquitetura tecnológica. A concepção de uma nova forma de armazenagem de dados em disco. Aqui é o modelo tradicional, que todos nós já conhecemos, né, com base em tabelas lógicas, a tabela de partição, a tabela de arquivos, né, onde que você divide, faz o particionamento de um disco, e aí faz. Só para você ter uma ideia, gente, esse novo conceito apresentado aqui, da SIDISC, ele pode ser aplicado a qualquer tipo de dispositivo de armazenagem, inclusive USB, tá? Pendrives, HDs externos, tudo. A gente vai ver um pouquinho para frente, tá? A parte de deslocamento de dados é padronizada aqui no modelo tecnológico tradicional, então isso gera realmente um problema sério. E todas as soluções de criptografia que você tem de disco, de dados, eles são altamente dependentes do sistema operacional. Então, o que traz? Ela traz um risco muito grande, ou primeiro, de ser descobertas as chaves de criptografia, segundo, de você ter o disco paralisado pelo sistema operacional, ok? E qual é esse novo conceito? É não expor as tabelas lógicas de forma alguma, como a tabela de partição e tabela de arquivos para o exterior. Ao contrário do método tradicional, é criada uma área de chave digital e uma área de dados criptografados, tá? Ou seja, ela pode ser aplicada em qualquer lugar do disco. Então, ela pode conviver de uma forma, com uma partição específica, você criar um espaço chamado disco seguro, uma partição específica do seu disco todo. Então, você tem possibilidades de vários usos, tá? E não vão ser dependentes do seu sistema operacional. Como é que ela trabalha, basicamente? Tá? Aqui, se vocês forem observar, aqui existe a área que é visível do seu disco, né? Vamos supor aqui, ó, o espaço geral de 8 GB de espaço, né? Aberto, e 22 GB de espaço stealth, e invisível, de 22 GB. E aqui fala muito importante, aqui, ó, a partição normal, A, com as suas tabelas lógicas, e depois aqui a área de segurança provida pela tecnologia da CIDISC. Aqui é a área de Digital Key e a área de dados. O que ela faz? O espaço CIDISC Stealth consiste no espaço de disco invisível. Ela é formada por uma partição geral A, visível, uma participação segura B num disco qualquer. Quando armazenados dados importantes de usuários, o espaço CIDISC é configurado como uma partição B, por exemplo, no espaço seguro. Então, mesmo se ocorrer um problema na partição B, os dados no espaço A, desculpa ter escrito errado, os dados armazenados no espaço CIDISC permanecerão seguros, porque eles não são afetados pelas tabelas lógicas da outra partição. A partição B, que é utilizada como espaço seguro, é configurada para ser invisível. O valor de chave única do espaço CIDISC e o espaço onde o dado é armazenado são duplamente protegidos através de diferentes métodos
ou modos de criptografia. O SEIDISC é executado imediatamente, sem programas adicionais a serem instalados. Uma vez que o espaço SEIDISC é aberto, através de autenticação, é mostrado como um drive virtual no Windows Explorer. É como se você estivesse conectando um USB, um drive externo. O mais incrível, uma performance incrível. Todos os testes executados pelos usuários todos, a performance é a mesma como se você estivesse acessando o dado ali no disco. Ele está, mas com toda a tecnologia que está em cima, a performance é excepcional. O espaço aberto SEIDISC pode ser utilizado da mesma forma que o uso para outros drives como CD, como eu falei agora. As funcionalidades e recursos. Né? É uma tecnologia 100% baseada em software, com ampla aplicação, sem dependência de hardware específicos. Então, você pode usar para qualquer tipo de HD. É plena compatibilidade com todos os discos existentes, onde que ela pode entrar e mudar a concepção do armazenamento de dados. A chave digital e o arquivo de dados que são armazenados na área segura são duplamente criptografados por uma chave adicional. Assim que é configurado um espaço seguro num certo disco, é provida uma chave única, que é totalmente exclusiva no mundo todo. E é rápido. Processa em tempo real de criptografia, ou a decriptografia, para armazenar ou ler um arquivo de dados na área segura. Como a maioria das funções é provida no modo componente, pode ser facilmente aplicado para soluções diferentes. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que essa funcionalidade ela pode trabalhar em conjunto com outras tecnologias de DLP, ok? E aí, quais são os produtos hoje disponíveis no mercado? Você tem o USB, é um hardware USB da marca SEIDISC, com a tecnologia SEIDISC Stealth implementada. E aí tem vários tamanhos, etc. Você tem HDs externos, já com a tecnologia da SEIDISC embutidas. Você tem um SEIDISC Desktop, uma solução 100% software. Tá? É um produto para implementar a tecnologia SEIDISC em discos locais embargados em desktops e laptops empresariais. Esse é um dos principais produtos hoje, principalmente sobre aspectos do teu board executivo, do teu conselho de administração, da sua força de vendas móveis. Tá? Ele pode pegar e criar áreas seguras dentro do HD que estão embarcadas. E tem uma solução Enterprise, que é uma solução de gerenciamento de todos os devices de disco que você tem, onde você vai implementar a tecnologia SEIDISC. Importante, ele não controla a partição onde está o sistema operacional. Então, ele vai controlar simplesmente todas as áreas e todas as questões criptográficas, gerenciamento, em cima de todos os espaços stealth que você tem espalhados pela sua corporação. Ok? E tem um suplemento anti-ransomware. O SEIDISC Desktop já vem isso. O que acontece? É plenamente eficiente contra qualquer tipo de ataque. Por exemplo, se você tem numa área invisível, ela não consegue ser monitorada por nenhum software forense de auditoria, nem consegue ser executada, por exemplo, o Word, por exemplo, se você tem um arquivo Word lá dentro, para o Word ser executado, precisa ter uma lista de permissão de que o Word consegue executar ali dentro da área, acessar aquele documento. Então, qualquer tipo de processo que venha tentar passar pela área, pela partição, onde que está determinado o espaço invisível, ele vai ser bloqueado ou vai te, pelo menos, pedir para que você libere ou não o processo. Tá bom? Até antivírus. Tá? Então, com isso, você está isento desses ataques de ransomware. Tá? Gente, tem relatórios que estão falando que essa tecnologia é hoje uma das tecnologias mais eficientes contra ataques de ransomware. Ok?
E tem um aspecto de sincronização. Vai existir uma ferramenta de sincronização entre o espaço seguro e uma área de backup que você vai fazer suportada pela solução Enterprise. Quais são as funcionalidades e vantagens? Aqui eu já vim falando tudo, então a gente vai passar bem rapidinho. A gente já está terminando o webinar, tá, gente? É uma tecnologia patenteada, CIDISC, ultra seguro com sistema especial CIDISC de controle de setor, que é o único e diferente de todas as tecnologias de segurança e discos existentes. É rápido, nenhuma instalação de programa é requerida, fácil de usar, todas as funções foram desenhadas para serem simples de usar, nenhum processo complicado de configuração é requerido. A criptografia faz cópia do arquivo lenta? Óbvio que não. Processo de cópia de arquivo mais rápido que qualquer outro programa de criptografia. O mais alto nível de segurança de tecnologia invisível não permite que os dados armazenados sejam analisados no espaço seguro, mesmo por ferramentas forenses. Mesmo que você perca o dispositivo de armazenamento, ou seja, o laptop, um desktop, por exemplo, os dados estão completamente seguros de vazamento. Não consegue. É possível a rápida destruição do espaço de segurança, e impossível, ou seja, tem uma função de destruição do espaço de segurança imediato, tá? Caso você queira destruir aquele espaço em determinado momento, e impossível de ser restaurado por qualquer profissional ou centro de recuperação existente no mundo. O espaço de segurança não é visível em condições normais e mesmo ninguém fica sabendo de sua existência até que o sistema seja acionado através de um processo de autenticação. O sistema elimina completamente o risco de exposição de dados através da função de travamento automático. Então, ele tem uma função de travamento automático manualmente ou através de tempo. Ok? A criptografia é apenas um item técnico de requisito de desenvolvimento. Super seguro com a ES256. O arquivo que você está colocando dentro da área segura é automaticamente criptografado, assim que ele é alocado. E não é apenas só a criptografia o que eles falam, né? Provê um processo de criptografia dualizado para uma segurança avançada. Como a shortcut key, né, que a gente fala, é possível encerrar imediatamente os documentos executados no espaço de segurança e também apagar o histórico de execução. Ou seja, ninguém tem acesso como fica tudo registrado nas partições normais. Como apenas o programa de chave tem a permissão para abrir o espaço de segurança e ela tem um valor único, ninguém pode utilizá-la, exceto o dono da chave. Ok? Então, esse é a ferramenta do CIDISC Desktop. Aqui são algumas questões. Meu computador é realmente seguro? Lógico que não. O DLP e DRM tornam realmente a carga em razão dos processos que ele embute dentro do sistema operacional para ser executado de forma permanente, traz uma lentidão maior ao equipamento e, como consequência, ao fluxo de trabalho da pessoa. Se o disco for roubado também, obviamente, é muito simples, mesmo que seja criptografado normal, é muito simples você conseguir quebrar a segurança, né? E as soluções. Vamos rapidamente aqui. Aqui ele faz exatamente, ele mostra como é que você cria e utiliza o espaço seguro. Primeiro você determina uma partição dentro do seu disco, onde você vai utilizar a tecnologia CIDISC. Depois você roda um agente que tem da CIDISC. Inicializa o CIDISC, você faz um OK nos termos. Você roda um determinado executável. E aí você cria uma área segura naquela partição. Tá? É gerada uma chave nesse processo. Tá? No link que eu vou mandar para vocês, existe a demonstração exatamente do CIDISC Desktop. Tá? Então, eu vou apresentar a partição que eu separei para a implementação do CIDISC, como é que você faz a inserção de documentos, como é que você ativa o disco seguro, depois como é que você gera documentos, vou mostrar para vocês como é que programas externos não conseguem acessar essa área segura, como ele fica invisível, e depois a questão da destruição
desse espaço e depois, obviamente, a criação novamente do espaço seguro pela minha chave única. Tá bom? É muito interessante isso. Aqui é novamente tudo aquilo que eu já havia comentado. E aqui a solução Enterprise com um pouquinho mais de detalhes. Tá? Eu vou passar um pouquinho aqui, são alguns questionamentos, porque a gente já está chegando no horário limite nosso, tá? Então, qual é a proposta do sistema CIDISC Enterprise? Ele tem alguns componentes, que é o sistema de servidor de gerenciamento integrado, tá? Onde que ele faz a gerência de todas as informações e recursos dos discos da organização, prover as políticas de segurança a serem aplicadas para cada disco, a interoperabilidade, quando eu falo organograma, com a estrutura de grupos de usuários, especialistas de banco de dados, monitoração integrada do uso de disco na organização, sendo das áreas seguras, tá? Sistema inovador de controle de acesso ao dispositivo, onde que ele permite a aplicação de políticas de bloqueio, leitura, admissão para vários dos recursos de disco por conta do usuário, departamento ou por dispositivo PC. Tá? Bloqueia qualquer recurso de disco não registrado, independente do tipo de interface conectada. Um sistema de segurança de controle de disco, onde ele obriga que todos os discos da organização sejam colocados sob gerência do primeiro sistema de servidor de gerenciamento integrado, exceto no Drive C, o qual o sistema operacional é instalado, através da reconfiguração da segurança de disco, transformando o disco genérico em um disco de segurança. E aqui, que nem eu falei, uma solução de sistema de controle associado, APIs, para integração com o sistema de LP e DRM que eventualmente vocês já têm. Gente, chegamos ao final da apresentação. Eu não quis tornar muito maçante, porque a gente ia ter vários pontos a serem discutidos. Passamos da 1h30 aí que eu estava previsto, e se eu fosse fazer a demonstração hoje, realmente a gente ia passar das 3 horas, como eu falei para vocês. Então, gente, eu agora queria deixar aberto para vocês fazerem perguntas ou respostas. Peço novamente para vocês me mandarem os seus e-mails, uma mensagem para o meu e-mail, como está descrito no chat, para que eu saiba quem participou. E está aberto agora, eu vou abrir para uma sessão de perguntas e respostas. Gente, fiquem à vontade, vou abrir, vou aguardar aqui um pouquinho, façam as suas perguntas, eu vou responder ou pela funcionalidade de chat, ou pela funcionalidade de perguntas e respostas, tá? E a gente vai tentar responder. Se nós não respondermos agora, a gente depois responde por escrito para vocês. Tá bom? Vamos lá? Espero que vocês tenham gostado. Vamos embora. Estou aqui interessante. Estou aqui esperando pela pergunta de vocês. E o relatório? Todos pedem relatório. Entendi. Mas ele é separado, né? Tipo, isso. Nenhuma pergunta, gente? Aqui também falando sobre a questão de noção de custo. A questão de preços da solução CIDISC, a gente vai lançar essa previsão de custo a próxima semana. Nós estamos terminando de fazer um levantamento estratégico de preços, justamente para posicionar o produto de uma forma bastante agressiva no mercado. Tá? A solução Enterprise, ela vai estar disponível a partir de março do próximo ano, tá?
Então, hoje, o que a gente tem disponível aqui para o mercado vão ser a solução do CI Disk Desktop, os pendrives e os HDs externos, tá? Para o mercado corporativo. Então, esses preços aí, eles não vão estar muito longe do que hoje essas soluções de mercado atendem. A gente vai vir com uma solução do CI Disk Desktop bastante interessante, tá? Para que realmente possa ser aplicada de uma maneira ampla, tá? Sobre a plataforma da iDeals, tá? A solução em nuvem, ela é feita por volume de armazenamento de dados. Então, nós temos planos que vão desde 5 gigas até infinito, né? Mas normalmente fica entre 5 gigas e 1 terabyte de informações, onde que não existe limitação de número de usuários e não existe limitação de containers, de projetos de dados dentro da plataforma. Ou seja, se uma empresa faz a assinatura para 500 gigas, por exemplo, o que acontece? Ela pode criar vários containers de dados ali dentro, sem limitação, e ter um volume de usuários que ela quiser dentro desses containers, tá? É simplesmente cobrado pela questão de volume de armazenamento com os adicionais em cima de volume de gigabyte adicional, tá? Essa questão de preços, para você ter uma ideia de noção de custo, ela se situa um pouco acima de um custo de um Dropbox, de um box, tá? E bastante inferior às plataformas de data room virtual padrões de mercado, tá? Então, está bastante competitivo, nós estamos tendo bastante procura, nós estamos com várias propostas no mercado, já temos alguns clientes no Brasil, tá? E estamos, assim, trabalhando bem fortemente, tá? Se nós participamos de alguma licitação governamental, com esses 2 produtos que eu te apresentei, não. Nós só participamos de licitações e temos clientes governamentais de uma outra linha de negócios nossas, que não tem a ver com a questão de vazamento de informações corporativas, e sim na parte de conectividade, tá? E experiência em licitação nós temos, só não temos com essas 2 linhas de produto, tá? Vamos lá ver a outra pergunta aqui. Em relação aos treinamentos, aos colaboradores, qual a periodicidade você acha adequada para fazerem esses treinamentos? E você entende que deveria ter um feedback dos colaboradores do entendimento e conscientização do que for lhe passado? Olha, em relação à questão de treinamentos, tá? Eu acho o seguinte, aí também eu sugiro que seja feita sobre a análise do tipo de indústria que a sua empresa está alocada. Se ela é uma empresa regulamentada, entenda-se, área financeira, área de saúde, área de... Financeira, quando eu digo, também a área securitária, tá, gente? Eu coloco tudo no mesmo saco, porque a regulamentada também trabalha com aspectos financeiros. Financeiro, energia, transporte e área de saúde, a necessidade mínima é um treinamento a cada 6 meses, pela dinâmica que os órgãos reguladores imputam para essas empresas. E que o mercado, por exemplo, se é uma empresa também de capital, de bolsa, também é necessário em razão de várias determinações que são feitas pelo CVM a cada 3 ou 4 meses, se não me engano, e também as mudanças sobre os aspectos da relação com os investidores. Então, para empresas mais reguladas 2 vezes por ano, ou para quando o funcionário entra na empresa, é necessário um treinamento específico para isso também, para que ele já entre, não tem que esperar quando tiver as próximas turmas. E para as empresas, outras em gerais, um treinamento anual bastante extensivo, bastante abrangente, tá? E a cada mudança sobre aspecto de negócios que as empresas venham a fazer, obviamente tem que existir uma orientação sobre essa nova demanda, tá? Então, por isso que é importante o trabalho de uma equipe multidisciplinar, porque se houver, por exemplo, alguma mudança na forma de governança de uma empresa,
obviamente, tem que haver uma mudança no aspecto de tratativa das informações dos documentos dentro dessa empresa, tá? Então, é uma análise bastante criteriosa que tem que ser feita, tá? E eu sou adepto também, o pessoal que trata com as pessoas nas empresas não é muito adepto, mas eu sou adepto ao seguinte, também no processo de demissão das pessoas, na minha opinião, as pessoas, além de assinar a demissão, elas teriam que assinar um termo de comprometimento de não vazamento de informações, tá? Mas isso não tem assim, respaldo jurídico para isso ainda, tá? Então, enfim, eu acho que eu respondi a tua pergunta. Se você precisar de qualquer outra informação da nossa visão, você me avisa, me manda um e-mail, a gente conversa por telefone, alguma coisa assim, tá? Ó, outra mensagem, peço a gentileza de me enviar uma mensagem por e-mail avisando de sua participação. Isso está repetindo, está pensando que era uma pergunta. Pode ser aplicado em storages? Sim, está sendo lançado no primeiro semestre de 2017 uma solução específica da CIDISC para ambientes de armazenamento, NAS, SAS, tudo isso daí, tá? E também está sendo lançado para serviços em nuvem, tá bom? Só que a gente não pode falar isso agora, porque, obviamente, o roadmap dos produtos podem sofrer algum atraso ou até um adiantamento. Mas se houver necessidade de um caso específico de storage, a gente pode trabalhar por uma demanda específica do uso da tecnologia dentro desse teu ambiente. Tá? A gente precisa analisar direitinho o que você tem de storage, e a gente pode, inclusive, tentar implementar já essa solução. Obviamente, isso vai exigir uma demanda do grupo de desenvolvimento da CIDISC, mas eles são, posso garantir para você que eles são uma empresa completamente aberta e extremamente interessados nisso. Mas o produto chamado CIDISC Storage, é esse o nome do produto, vai vir aí no primeiro semestre de 2017. Mas eu acho que a gente já pode conversar alguma coisa a respeito. Tá? Muito obrigado pelas informações desse webinário. Eu que agradeço pela participação, né, de todo mundo. Gente, agradeço imensamente, eu fico muito feliz de ter podido colaborar com vocês. Gente, a Fiandeira é uma empresa focada na parte de divulgação de informações também, né? Então, nós temos um modelo de operação um pouquinho diferente que as outras empresas de tecnologia têm no mercado, onde que a gente colabora muito com o nosso público-alvo, com informações, com trocas, etc., sem muito o aspecto de fazer um push de venda muito forte. Então, nós estamos abertos aqui para discutir, sugerir alguns cenários para essa nossa rede de contatos. Então, fiquem abertos, tá? Me enviem e-mail, liguem. Um problema muito sério na minha assinatura no e-mail que eu mandei para vocês, existe o telefone fixo aqui da Fiandeira. Nós estamos com um problema sério nesse telefone fixo, porque nós fizemos a troca de operadora, né? E a portabilidade ela não se concretizou, então ela está dando erro. Então, quando vocês ligarem, vão falar, putz, a Fiandeiro não existe. Não, é o problema de portabilidade mesmo que nós estamos tendo ainda passando, e acho que a gente vai vivenciar isso mais umas 2 semanas de problemas em relação a isso, causadas pela operadora que era detentora do nosso número original. Tá bom? Então, tem o número de celular. Se eu não puder atender, às vezes estou em reuniões, estou em visita, estou fazendo apresentações, manda e-mail. Eu acho que o mais seguro é vocês me mandarem um e-mail, aí eu entro em contato diretamente com vocês. Tá bom? Gente, muito obrigado, então. Vou encerrar agora, tá? Não esqueçam de me mandar para o meu e-mail os dados de vocês, de quem participou, para eu poder mandar todos os links, tá? E a gente vai conversando e eu vou disponibilizar os vídeos para vocês, no máximo até amanhã. Tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença de vocês.